Eu vou passar adiante então e vamos para a última parte. O valor do básico bem feito. Vou voltar ao assunto lá dos tijolos, então trouxe aqui de novo os tijolinhos. Porque em que casa vocês iam preferir morar? Numa casa que tem só parede e teto ou numa casa que tem só decoração? Não tem parede nem teto, só tem um monte de decoração. A casa que tem parede e teto, né? Porque nos protege da chuva, do vento e etc. Então a gente vai usar essa metáfora aqui, porque o básico ele vai te levar muito mais longe. Então aquela questão, o livro didático, a ordem, não importa, mas a ordem importa nessa questão do básico. Se a gente tem o vocabulário básico, a gente consegue comunicar muita coisa. Então eu trouxe aqui uns dados com números, eu fiz uma pesquisa bem rápida na internet, não é nada muito concreto, mas para vocês terem uma ideia que quem domina o básico, que seria o inglês básico, né? É o A2. O inglês A2, que é um nível que a gente chama de pré-intermediário ali, consegue se comunicar em aí umas 80% das situações. Tu fala ali o presente, o futuro, o passado, e tem o vocabulário básico ali, tu se comunica em 80% das situações. Aí um outro dado é, o inglês, ele tem em torno de 40 estruturas gramaticais, né? Tipo, passado, presente, futuro. Aí tem o futuro, não sei o que, não sei o que. Aí tem as preposições, daí tem não sei o que. Tem umas 40 estruturas e mais de 35 mil palavras. E um dado traz que nativos, né, que nasceram falando inglês, o pessoal que tem o inglês como a sua primeira língua, em 90% das suas... Opa, desculpa. Em 90% das suas comunicações, usam só cerca de 3 mil palavras e só metade das estruturas, 20 estruturas. Então, se a gente tem isso, a gente já consegue se comunicar e se comunicar muito bem. E o que que seria o básico? Eu trouxe aqui uns exemplos. Quantas palavras da coluna da esquerda que vocês conhecem e quantas palavras da coluna da direita vocês conhecem? Só pensem aí, não precisam responder, mas se alguém quiser responder aí no chat, fica à vontade. Eu já vou contar que a frase da esquerda e a da direita, elas significam a mesma coisa. Só que as palavras que a gente tem aqui na da esquerda, elas são consideradas básicas. O go, o verbo ir, a gente vê desde o início, a gente começa já lá no início, já falando sobre o Go, ele é importante para várias coisas e a gente consegue usar ele para várias coisas. O Leave, não. O Leave a gente não consegue usar para tanta coisa assim. O Have, nossa, o Have, meu Deus, é um dos verbos mais usados no inglês. Ele comunica várias coisas, a gente pode usar ele para várias coisas. E essas duas frases comunicam a mesma coisa. Eu tenho que ir. Tchau, tenho que ir. Tchau, I have to go now. Ó, tchau, I have to go now. I have to go now. Nossa, eu tinha que cantar, eu não consigo não lembrar de música. Já na segunda, então, eu gosto de pizza. O like é usado também, é um dos primeiros verbos que a gente aprende no inglês. Agora, I am fond of pizza significa a mesma coisa. Eu gosto, eu curto, amo pizza. Então, o like vai ser usado para muito mais coisa do que o I'm fond of. I need help, I require assistance. E aqui eu vou trazer um exemplo. O need é também usado para milhões de coisas, o help também. Agora, o require já é um verbo mais rebuscado, requintado. E assistance também já é uma palavra mais rebuscada, mais avançada. Só que vocês devem ter notado que é mais fácil de entender para nós que somos brasileiros que falam português, I require assistance, porque parece a palavra requerer. E assistance parece assistência, parece ajuda, assistência, né? Então eu trouxe esse exemplo para contar para vocês que palavras parecidas com o português em inglês muitas vezes existem, só que elas são um termo ou mais técnico ou mais avançado. Então muitas vezes a gente consegue
entender muita coisa por ter, né, o português como língua materna. Acho que disso aqui era isso, então. E aí, agora eu vou trazer alguns exemplos, de como que a gente pode simplificar o que a gente quer falar, usando outras palavras que a gente já sabe. Então, tem alguns aí que vão se identificar com essa parte aqui. É, todos esses casos aconteceram em aula e os alunos me autorizaram a utilizar os exemplos aqui, inclusive eles estão lá no guia prático, no guia escrito. Por exemplo, aqui no primeiro frase, the trees are sad, são palavras de inglês básico, as árvores estão tristes. A gente estava conversando sobre florestas, questões ambientais, problemas ambientais no geral. E quando a minha aluna falou isso aqui, the trees are sad, na hora eu já entendi que ela queria falar sobre o desmatamento. E ela não sabia falar desmatamento, então ela falou the trees are sad. Então deu super para entender e deu super certo e comunicou a ideia, mesmo que não seja exatamente a mesma palavra do português. A outra questão que aconteceu foi um aluno que queria falar almoço. E aí esse aluno falou afternoon food. Afternoon é uma palavra do básico, food também é comida da tarde. Claro, aqui talvez a gente pudesse confundir com lanche ao invés do almoço, mas eu já sei que não vai ser café da manhã e não vai ser janta. Então eu já eliminei algumas coisas, então eu já me aproximei da comunicação que eu queria passar. Esse cheguei na manhã tá em português porque foi um aluno de português, eu dei aula de português para estrangeiros. E ele queria falar acordei. E ele não lembrava da palavra acordei. Ele falou cheguei na manhã. E na hora eu super entendi. Ele falou, usou até mais palavras para comunicar a mesma coisa, mas essa é a ideia mesmo. Eu super entendi. E o último exemplo, o último não, o penúltimo exemplo aqui foi rain storage. Essa aqui, provavelmente, se a gente estivesse conversando com um nativo de inglês, não faria tanto sentido porque é uma tradução literal de guardar chuva. É o guarda-chuva, que em inglês seria umbrella. Isso talvez não fosse entendido por quem não é brasileiro, porque foi uma tradução literal. Mas isso, por que que isso é muito legal? Porque isso é o desenvolvimento da fluência. O que que é a fluência? A fluência é a gente conseguir se comunicar, conseguir passar o que a gente quer comunicar, sem travar tanto, sem pausar tanto, sem ter que ir atrás do Google para traduzir ou do chat GPT hoje em dia também, que a gente usa muito. Então, esse exercício de traduzir literalmente também ajuda. Claro, não é sempre depender da tradução não é o melhor, mas ajuda muito. E o último exemplo que eu trouxe foi o contrário. Eu queria falar uma coisa, e na hora que eu parei para pesquisar, a minha aluna, na hora, lembrou do que eu falo sempre em aula, que é não sabe exatamente a tradução, não sabe falar exatamente o que tu quer, procura outras palavras aqui na mente. E, claro, ah, na hora, às vezes é cansativo, né? A gente começar a praticar a fala é cansativo, porque a gente tem que trabalhar muito a memória, tem que lembrar das palavras. Então, às vezes bate aquele desespero de tu quer falar logo e não vai, mas é um exercício que com o tempo se torna bem mais natural e bem mais fácil de fazer. Mas eu queria perguntar pra ela: tu vai na missa? E eu não lembrava como é que fala missa. E aí, quando eu fui pesquisar, ela disse: Teacher, tu não lembra como é que fala igreja? Eu lembro. Igreja é uma palavra bem do básico, church. E eu perguntei pra ela: Do you go to church? Tu vai na missa? Tu vai na igreja? E comunicou bem a ideia. E o mais engraçado é que, na verdade, em inglês, a pergunta é essa. E a frase, tipo, eu vou na missa todo domingo é I go to church every Sunday. Eu vou na missa todo domingo. Então, o engraçado é que deu super certo. Depois eu fui pesquisar. E era assim mesmo que se falava. E agora eu vou pedir a ajuda de vocês, porque eu quero fazer agora um exemplo rapidinho. Me mandem alguma frase em português no chat, não muito comprida, mas também não muito simples, tipo, não uma frase tipo, eu gosto de pizza, que nem eu usei no exemplo, né? Mas uma frase em português e eu vou escolher uma para transformar ela em inglês usando palavras do básico.
E claro, tem que ser algo que comunique alguma coisa, né? Uma frase idiomática, tipo, por exemplo, eu ontem usei, tava pensando assim nos exemplos, tá chovendo canivete. Tá chovendo canivete é uma frase idiomática. A tradução dela vai ser bem diferente, né? A tradução para o inglês vai ser bem diferente do que a frase mesmo. Ah, turn yourself on 30. Muito bom. Se vira nos 30. Mas então, o se vira nos 30 é uma frase idiomática, porque a gente fala, é, tipo, sei lá, quem sabe fazer o vivo. Não sei exatamente qual seria a frase mais natural para falar isso em inglês. Eu preciso declarar meu imposto de renda. Nossa, agora é só do ano que vem, né, galera? Já foi o prazo. Então, vamos lá. Eu vou usar já a palavra que a gente viu ali antes, né? O need, que é do inglês básico. I need. Declarar, vamos pensar. A gente pensar numa palavra aqui do básico. O que que a gente faz com o imposto de renda? A gente não manda para alguém? A gente manda para alguém. Então, eu vou usar a palavra send. Send a gente vê em qualquer, se tu pegar o celular em inglês, vai ter o send em tudo que é lugar, que é mandar mensagem, enviar e-mail. Então, o send, ele é uma palavra bem usada, é um verbo bem comum. Imposto de renda. Deixa eu pensar, como é que a gente pode falar o imposto de renda? Hum, Report to Lion. Report Lion. O Lion não funcionaria, porque aqui a gente falou sobre isso, não, ela não falou hoje do Lion. Sim, sim. É, o Lion não funcionaria, porque, claro, é um nome que a gente deu aqui no Brasil, né? O leão, o carnê-leão lá. Então não funcionaria. I need send. Pensar. A palavra realmente para imposto de renda é taxes, tá? Para quem que a gente manda o imposto de renda? Eu acho que eu diria, tipo, O que preciso que... declarar meu dinheiro Aham, pode ser. E para quem que a gente manda o imposto? pro governo? Pro governo. Governo é uma palavra igual praticamente do português. Na dúvida também inventem palavras, gente. Bota lá o Asian, enviar, não, envio, é, enviamento. Então, criem palavras também, é melhor do que travar na hora de falar. I need to send document, money document, vou botar. Din- Documento de dinheiro. I need to send money document government. O documento sobre dinheiro, né? O documento de dinheiro, government. Então vocês viram que a gente só juntou vocabulário aqui. Aqui eu não tenho nada de, só a ordem da frase, né? Mas a ordem das frases, em geral, ela é parecida com o português, mas nem sempre. Mas essa é a ideia, é tentar simplificar. Pensa em palavras que vocês podem saber que comuniquem algo parecido. Mas no caso, I need to declare my taxes. Que seria, né? E olha só, é parecido com. Pode ser state? Pode ser state. State é no sentido de. Como é que a gente fala em português? A gente baixa o extrato também. Pode ser. Então, tá, guys. Essa parte, deixa eu ver agora o que que a gente tem. O último questionamento. Qual seria o seu kit de sobrevivência do inglês básico? Ou seja, 5 frases que vocês não abririam mão. E aqui vai depender do objetivo de vocês. Então, por exemplo, se o objetivo é viagem, quais seriam as cinco frases mais importantes se vocês estão viajando para um país que fala inglês? Ou se o objetivo é para trabalho, quais seriam as 5 frases mais importantes?
para vocês usarem no trabalho. Então, pensem aí, depois vocês podem responder. E agora, então, a gente encerra o material, né? E eu quero perguntar para vocês qual vai ser o primeiro passo de vocês depois de assistir essas aulas. Ou continuar, né, para quem já está estudando. E a ideia é que vocês podem usar as perguntas que eu fiz para traçar o caminho de vocês. Que vocês podem começar, então, se perguntando por que vocês querem aprender inglês. Aí vocês podem escolher uma das ferramentas para começar utilizando. Depois vocês podem escolher um tópico e aí usar essa ferramenta para aprender essas 10 palavras novas, por exemplo. Ou escolher, por exemplo, escolhi o TED-Ed lá dos vídeos. Então qual tópico que eu vou estudar lá dentro do TED-Ed? E também depois, qual seria o kit de sobrevivência? Vocês voltam lá então no objetivo de vocês e veem quais seriam as 5 frases mais importantes e aprendem, né? Estudam essas frases, leem, escrevam, ok? E aí eu quero trazer uma reflexão bem coach, sabe? Que o que importa é a direção e não a velocidade. Então o que importa é vocês decidirem, eu vou mudar a minha rotina, eu vou inserir o inglês na minha rotina. E não que se vocês vão inserir o inglês 15 minutos por dia, 20 minutos, 1 hora, ou 5 minutos por dia, ou uma vez por semana, 20 minutos. O que importa é que vocês vão estar começando, vocês já vão estar um passo mais perto do que vocês estavam antes. Bem coach esse papo, né? Eu sei. Mas é porque, cara, faz muito sentido. Faz muito sentido mesmo. Então é a mesma coisa daquilo que eu falei. Se não deu hoje, tenta amanhã de novo, porque vocês vão estar um passo mais próximo do que vocês estavam. E agora sim, se vocês tiverem alguma dúvida, podem entrar em contato comigo no meu WhatsApp e no meu Instagram também. Isso aqui é mais, né, para quem tá ao vivo vai tirar as dúvidas aqui agora, mas é mais para quem tá assistindo aqui a aula gravada, ok? E agora eu vou parar de gravar porque tem um convite especial só para quem está aqui na aula ao vivo e quem estava lá no grupo. Então, deixa eu parar aqui a gravação. Então, primeiro, agradecer muito, né? Agradecer muito por terem assistido. Espero que esse material ajude muito vocês a, enfim, atingirem o objetivo de vocês. E qualquer coisa, por favor, entrem em contato, eu estou disponível.